Olá, gente, espero que esteja tudo bem com vocês. Mais um LBP, vamos ler a Bíblia pura e vamos fazer uma análise sobre Paulo e Tiago. Muitos de vocês devem estar pensando assim, já falar sobre fé e obras, eu já sei o que isso significa. Será que sabe mesmo? Eu sempre peço aqui que você pegue a sua Bíblia para você ler, tirar os óculos de toda a interpretação, de todo o condicionamento que a gente teve durante esses anos. Porque eu quero que você seja livre, eu quero que você leia e você chegue às suas próprias conclusões. Engraçado, né? Que muitos dizem que eu sou nocivo à fé, muitos dizem que assistir meu vídeo é perigoso, muitos dizem que eu não tenho a unção do Espírito de Deus na minha vida, mas é engraçado, que eu só peço para a pessoa pegar a Bíblia e me acompanhar na leitura. O que eu quero é que você comece a ler as Escrituras e você tenha o seu entendimento sobre as Escrituras. Então, sem mais delongas aqui, vamos ler primeiro o que Paulo fala sobre a salvação. Efésios, capítulo 2, no verso 8, diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Verso 9. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, segundo Paulo, a salvação é pela graça mediante a fé. E essa salvação aí, até aquela briga, é a salvação, a fé ou a salvação que vem de Deus? Cara, se você pegar o contexto todo aqui, tanto a fé quanto a salvação vem de Deus. Se você pegar o contexto da carta em Efésios, porque você acompanha a narrativa no capítulo 1, e se você tiver tempo, leia aí o capítulo 1, Paulo vem falando extremamente sobre a soberania de Deus. Paulo vem falando que o beneplácito da sua vontade é que nós fôssemos salvos, que ele nos predestinou para a salvação. Então na narrativa no capítulo 1 você vai ver que Paulo vai enaltecer a Deus a respeito de tudo, da salvação, de tudo que está acontecendo. Ele vem falar que é segundo o beneplácito de sua vontade, segundo o seu decreto divino. Paulo que vai falar isso no capítulo 1. Eu não estou querendo aqui ser calvinista nem arminiano, estou falando que Paulo vem falando no capítulo 1. No capítulo 2, Paulo parece que segue essa narrativa quando ele vem falando que a salvação é pela graça mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Ele está falando, vocês são salvos pela graça. Essa salvação ou essa fé tanto faz. Por quê? Tanto faz? Por causa do capítulo 1. Tudo ele está atribuindo a Deus. Então pode ser a fé, pode ser a salvação que vem de Deus também. Para Paulo, a salvação é pela graça mediante a fé. Não vem de obras, não vem de obras. Você não precisa fazer nada para ser salvo. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Eu vou ler até o verso 10 para as coisas começar a clarear para você. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou que andássemos nela. Então para Paulo aqui, você é salvo e depois você faz alguma boa obra. Por quê? Porque você é salvo pela graça mediante a fé, então você vai andar em boas obras. Por quê? Porque Deus determinou que você andasse nela. Está aqui no verso 10. Porque fomos feituras suas em Cristo Jesus, para andarmos em boa obra, a qual Deus determinou que nós andássemos. Então, para Paulo, você é salvo pela graça e faz as obras, não para ser salvo, porque você já é salvo pelas graças. Você faz as obras porque Deus determinou que você fizesse as obras. Isso daqui é para Paulo. Agora vamos ver Tiago, o que Tiago fala a respeito disso. Isso contrapôs o que Tiago propõe na carta dele. Eu vou ler lá e vou explicar algumas questões. Pega a Bíblia. Tiago no capítulo 2, no verso 24, olha o que Tiago diz. Vede então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Tiago vem falar o quê? Vem falando ao contrário de Paulo. Porque se para Paulo a salvação vem primeiro e depois as obras, para Tiago é diferente. Para Tiago as obras vêm primeiro e depois a salvação, depois a justificação. Aí os engraçados falam assim, não irmão, você não entendeu Tiago. E porque Tiago está se tratando de obras vivas e obras mortas, a perguntinha que eu faço sempre, aonde está escrito isso? Esse que é o problema. A galera começa a criar essa concepção e vai influenciando a galera, vai influenciando. Que, sabe, acontece esse malabarismo teológico todo e todo mundo cai igual os bobos. Não é sobre fé viva e fé morta que Tiago está falando. Por quê? Porque eles falam isso por causa do verso 20. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Não está nem afirmando, está perguntando. Mas, ó homem vão, queres tu saber se a fé sem as obras é morta? Então não está afirmando aqui. E outra coisa também, ele só faz essa pergunta para fazer algumas assertivas de que o homem é justificado diante das obras. Então, cara, não tem como eu pegar um verso para querer ir contra o contexto inteiro. Sabe? É a mesma coisa o cara querer soprar contra uma onda do mar. Porque essa onda do mar é Tiago falando no capítulo inteiro.
Ele vem falando sobre as obras. E no final ele conclui aqui, ó, vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé, mas é pelas obras. Ele vai dando vários exemplos, exemplos de Raabe, exemplos de Abraão. Abraão teve que sacrificar o seu filho. Quando ele sacrifica o seu filho, isso foi imputado como justiça e ele foi justificado. Pronto, isso nada mais é do que uma contradição bíblica. Paulo fala que o homem é salvo pela graça, mediante a sua fé, e Tiago vem falar totalmente ao contrário. Vem falar que o homem é salvo através das obras da lei. Isso é muito fácil de se compreender. Porém, por que ninguém explica isso? Por que ninguém fala isso? Ó, tem a contradição bíblica entre Paulo e Tiago. Sabe por quê? Porque eles falam que isso aqui, ó, eles acham que isso aqui, eles acham que a Bíblia é Deus. Se tiver uma contradição aqui, logo Deus é um Deus contraditório. Mas isso aqui, meu irmão, não é Deus. Ah, não, isso não é Deus. Quem disse que isso daí é Deus? Nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Se a Bíblia é a palavra de Deus e tem contradições aqui na Bíblia, logo esse Deus se contradiz. Como eles não querem passar uma má impressão para Deus, eles logo dizem que a Bíblia é a palavra de Deus e que na Bíblia não existe contradição nenhuma. Mas existe contradição do começo até o final. E por incrível que pareça, essa contradição é fácil de ser explicada, porque existe essa contradição aqui. Não explica a contradição. Contradição é contradição. Os dois se contradizem. Não tem explicação. Os dois se contradizem. Mas como que a gente entende o porquê os dois se contradizem? Simples. Você sabe por que os dois se contradizem? Porque Tiago não gostava da teologia de Paulo. E eu vou mostrar isso biblicamente. Tiago não gostava da teologia de Paulo. E se você acompanha meus vídeos, eu peço encarecidamente que você assista o próximo vídeo, onde eu vou falar especificamente de Tiago, o irmão de Jesus. Não sei se você sabe, abaixo de Jesus, o camarada que ficou mais famoso no século I, entre aspas, famoso no bom sentido, mais conhecido no século I, foi Tiago, o Justo, irmão de Jesus. Não foi Paulo, não foi Pedro, como todo mundo floreia. Vou trazer aqui provas bíblicas e provas históricas. Então, assista o próximo vídeo que você vai conhecer quem foi Tiago, irmão de Jesus. Vamos lá. Tiago não gostava da teologia de Paulo. Por quê? Porque Paulo pregava para gentios e para judeus. Todo mundo sabe disso, né? Que Paulo foi o pregador dos gentios. Até aí, beleza. O problema era que para os judeus e para os gentios e para os judeus, Paulo pregava a mesma coisa. Dizendo que não precisava guardar o sábado, dizendo que a lei de Moisés, né, era um arquétipo, era uma sombra, mas a realidade era Cristo, sendo que os judeus do primeiro século não aceitavam isso. Primeira prova bíblica, vamos para o Concílio de Jerusalém. Atos capítulo 15, Concílio de Jerusalém, está aqui na Bíblia, vamos ler. Atos 15, no verso 19 e 20. Olha só, aí já vou, né? Se você quiser saber o conteúdo, você lê o capítulo inteiro, senão aqui vai demorar demais. No verso 20, pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios, que se convertem a Deus, mas escreva-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado com sangue. Então, havia uma polêmica. Olha, o cristianismo, né, está se espalhando. Como é que a gente vai fazer para pregar para os gentios? Tiago vem falando aqui, olha, vocês podem pregar para os gentios, mas o que a gente vai pregar? A gente vai pregar o seguinte, que eles não precisam guardar toda a lei, não precisam guardar o sábado. Os gentios não é os judeus, é os gentios. Eu vou explicar isso em outra passagem bíblica, vou mostrar na Bíblia. Eram os gentios e não os judeus. O gentio só deve se afastar da prostituição, só deve se afastar dos ídolos e não devem comer carne sufocada com sangue. Era essa a prescrição que Tiago estabeleceu para a pregação dos gentios, e não para a pregação dos judeus, para a pregação dos gentios. O verso 20, gente, está dizendo aqui, ó, pelo que julgo que não deve se perturbar aqueles que, dentre os gentios que se convertem a Deus. Então a gente deve perturbar eles para guardar o sábado? Ele falou, não precisa isso. Eu só escreve para eles que eles devem se afastar dos ídolos, da prostituição e da carne sufocada com sangue. Basicamente isso. Outra coisa também, tá? A teologia de Tiago era diferente da teologia de Paulo. Por quê? Vou mostrar aqui. Atos agora no capítulo 21. Atos capítulo 21. O pau quebra aqui entre Tiago e Paulo, meu irmão. Não sei se você nunca leu isso,
Mas a primeira vez que você está lendo isso é porque ninguém nunca te mostrou. Por quê? Porque eu não quero que você entenda a realidade, eu quero que você chegue à verdade. Mas aqui você vai ver, tá? E logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muita boa vontade. Quem está escrevendo Atos é Lucas. Tá? Os irmãos nos receberam muita boa vontade. No dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago e todos os anciãos vieram ali. E havendo o saudado, contou-lhes minuciosamente do que, por seu ministério, Deus fizera entre os gentios. E ouvindo eles, glorificaram ao Senhor e disseram: bem vedes, irmão, quantos milhares de judeus, olha o problema, de judeus, que há quem creem, todos são zelosos da lei. Já acerca de ti, falando de Tiago, falando de Paulo, foram informados que ensina todos os judeus que dentre os gentios se apartem-se da lei de Moisés, dizendo que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo o costume da lei. Que faremos, pois? O que a gente vai fazer a respeito disso, Paulo? Em todo caso, é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que já estão vindo. Ou seja, a galera vai vir para cá porque eles sabem que você está aqui na minha casa. O que a gente vai fazer então? O que a gente vai fazer? Faze, pois, isto que dizemos. Temos 4 varões que fizeram voto, toma estes varões consigo e santifica-te com eles, e faze por eles os gastos, para que rapem a cabeça, e todos ficarão sabendo que de nada há daquilo que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. A problemática é a seguinte, que Paulo pregava para os gentios, beleza, para os gentios, que não precisavam guardar a lei toda, beleza, mas para os judeus está errado. Mas Paulo pregava tanto para os judeus tanto para os gentios e quanto para os judeus, que não precisavam guardar a lei. Está errado. Tiago falou o quê? Foi prescrito o quê no Concílio de Jerusalém? Que eles não precisavam perturbar a respeito da lei os gentios, não os judeus. E vocês viram aqui no texto de Atos 21, porque eles estavam pregando no meio, tinha muitos judeus que estavam se convertendo ao cristianismo. Mas dentro desses judeus que estavam se convertendo ao cristianismo, Paulo também dizia, você também não precisa guardar a lei. Aqui, eu li aqui no texto de Atos 21 que Tiago disse que estava errado e falou para Paulo, Paulo, você vai pegar esses 4 varões que fizeram com você, vão se santificar no templo, vão fazer um voto raspando a cabeça, para que todos saibam que até você, acabei de ler, cara, que até você é guardador da lei. Simples assim. Como que se resolve essa questão de fé e de obra? Paulo está pregando para os gentios que a salvação é pela graça e não pelas obras. Tiago está pregando, a carta de Tiago, a epístola de Tiago, foi escrita para uma comunidade de judeus messiânicos, que acreditavam em Jesus como Messias, mas eram judeus. Por isso que Tiago fala que é necessário guardar a lei, que os homens se santificam através das obras. É basicamente isso, cara. Tá contraditório? Tá contraditório, porque os públicos são diferentes. É basicamente isso. Mas isso ninguém te explica. Por quê? Porque é o que eu sempre falo. Querem que você seja hipnotizado e não querem que você conheça a verdade. E a temática é simples de resolver. Paulo está escrevendo para os gentios, Tiago está escrevendo para os judeus. Para os gentios era válido você não guardar a lei, não guardar a circuncisão, não guardar nada. Para os judeus não era válido. Mesmo você acreditando no Messias, em Jesus como Messias, você deveria guardar o sábado, você deveria se circuncidar, você deveria fazer o que a lei de Moisés mandasse. Mesmo se você fosse um judeu convertido ao cristianismo. Para Paulo, não, porque Paulo está se referenciando ao público gentil. Tiago escreve uma carta específica para a igreja judaica de Jerusalém. É isso que muita gente não consegue entender, uma questão fácil dessa, e fica fazendo malabarismo teológico, tá? Para dar uma resposta, para tentar resolver o problema que não tem solução, tá certo? Próximo vídeo eu vou falar quem foi Tiago, o irmão de Jesus. Eu guardo você até lá. Tchau, tchau.